Fala, meu irmão, tudo bom? Coisa boa. Tudo Bom bem? demais. Bom estarmos juntos. Bom Ô, demais. coisa boa. Uma alegria. Graças a Deus, cara. Parece que a conexão tá boa. Graças a Deus. Graças a Deus. Você sabe que hoje é quinta. As lives de segunda e terça, eu tomei um baile. Por Mas eu quê? tomei um baile que eu vou te falar, viu? Mas acho que tá tudo ok. Você tá no Wi-Fi ou no 4G? Eu agora tô no Wi-Fi. Beleza, beleza. A conexão tá ótima. Eu não vou Que nem. Tá bom. todo mundo chegando, já dando boa noite. Eu não vou nem perder tempo. Vou fazer uma apresentação sua para a gente começar o nosso papo. E eu vou Ótimo. fazer uma apresentação de um jeito diferente, de um jeito que você não foi apresentado ainda. Ah, é? Com certeza. Eu vou apresentar em forma de história. Porque a Legal. gente sempre que a gente vai a um lugar, você sabe, as pessoas começam a falar o trabalho, não sei o quê, isso, aquilo, o currículo, papapá. Não, aqui é a história. Aqui são as mudanças, as É. transformações, enfim, os A insights graça de Deus no espirituais, tempo, né? a graça de Deus no tempo. Aliás, quem estava aqui ontem, eu estava aqui ontem o Valdir Sternagel. E aí eu Sério, falei que isso pra, legal. Aí eu falei pro Valdir, eu falei, ah, é assim, Valdir. Ele falou, sério? Eu falei, sério. Aí apresentei, ele falou, cara, mas a Cileda tá aqui do meu lado. Você anda perguntando alguma coisa para ela? Você tá sabendo de muita coisa da minha vida. Coisa que nem eu tô sabendo. Sabe mais da minha vida do que eu mesmo, né? Bom, ser filho de pastor tem seu peso e tem seu privilégio. É. Não foi diferente com o nosso entrevistado dessa noite. Por muito tempo, ser filho de pastor foi mais um fardo na vida dele, quando tudo que ele queria fazer era levar a vida adoidado e ir à igreja significava mais um compromisso daqueles compromissos protocolares religiosos. Sua vida, motivo de preocupação dos pais, foi marcada por muita turbulência, o que fez com que ele mudasse de escola 12 vezes. Isso mesmo, 12 vezes. O que ele chama de período de revoltas também forjou a ele ser o homem que ele é hoje. E o nosso entrevistado, o grande Felipe, melhor, o grande pastor Lipão, da Igreja Ondadura, conta pra gente essa caminhada onde certamente, e eu conheço um pouco, ele nunca teve só. Boa noite, muito boa noite, meu amigo, meu irmão querido. Prazerzão Caraca. ter você aqui, velho. Prazerzão, viu? Prazer é todo meu. E que introdução é essa, hein? Digna de Shakespeare. Bom Bom, demais. eu queria que você contasse pra gente, começar falando um pouco a partir dessa introdução que eu fiz. Uhum. Você consegue identificar quando tudo, assim, mudou na sua vida? Aquele momento que você tem o insight espiritual, que de repente a fé muda tudo, você se transforma, que você se converte, mas que também você consegue identificar porque você se afastou da fé ali por volta dos 12, 13 anos. É isso, mais ou menos, né? Mas, Isso, enfim, uhum. queria que você identificasse aquele momento, sabe? O momento do Do clique da estalo. virada. Assim, eu penso que foi uma forma, inclusive, graciosa de Deus de eu ter me corrompido moralmente na minha adolescência, porque eu percebo que se não fosse dessa forma, talvez eu teria me conformado em uma vida arrogante, em uma vida orgulhosa, vaidosa, e não teria percebido o quanto eu precisava de Jesus. Não que, obviamente, tenha que ser assim com todos a via de regra, mas comigo, Deus usou, inclusive, essa corrupção e esse afastamento moral da minha família e assim por diante, como forma de me levar para um lugar onde eu percebesse o quanto eu precisava dele. E eu não percebia isso. E, de repente, lá com meus 17 anos, eu tive um choque de realidade acerca das realidades eternas e espirituais e também acerca
da minha podridão e necessidade de perdão, de justificação, de redenção, que, por sua vez, eu encontrei em Jesus. E isso foi uma virada na minha vida extraordinária, porque muitos, enfim, têm uma mudança progressiva, mas eu percebo na minha vida que foi um nascimento, digamos assim, depois do tempo. Então eu já nasci maduro, no sentido de nasci com pressa de viver as coisas de Deus e de viver para Deus e de aprender de Deus. E essa mudança foi drástica a partir ali dos 17 anos. Como que foi isso, Lipão? O que foi? Foi sozinho? Foi em casa? Foi numa reunião? Foi num culto? Foi ouvindo uma música? Eu ouço aqui gente de todo... Bom, gente de todo tipo, você deve ter visto. Cara, todas, assim, a diversidade cristã, evangélica, vem passando por aqui. E é incrível como... Cara, é incrível como Deus faz diferente na vida de cada um de nós. Cada um ele alcança de um jeito, com sabe, com um toque, uma palavra, sabe, uma reunião, enfim. Com você, como é que foi? Aonde foi? Olha, eu creio muito e a partir da palavra abraço muito essa convicção acerca da soberania de Deus. E na minha experiência ela fica muito corroborada. Hoje eu entendo teologicamente essa doutrina, mas só que na minha experiência eu percebo que de fato Deus soberanamente me salvou, ou seja, ele me amou antes de eu amar, ele me salvou antes de eu querer. E eu acho que a maior evidência disso é o quê? Na minha adolescência eu me desviei completamente de qualquer possibilidade de um relacionamento com Deus. Me encontrava completamente endurecido, cético em relação às coisas espirituais, em relação a quem Jesus é. E eu lembro que em uma das noites eu estava ficando com uma garota, tendo um relacionamento com ela, e nós saímos para beber com alguns amigos. E aí naquela madrugada, então, nós já tínhamos bebido um tanto, e aí aquela menina chegou para mim e falou que ela via uns espíritos, algumas coisas estranhas. Eu falei, nossa, tá maluca, não tem nada a ver, isso não existe, enfim. E de repente a menina caiu no chão, estribuchando, falando grosso, se torcendo. Na época eu lutava Muay Thai e tinha outros amigos que lutavam Jiu-Jitsu, que estavam junto comigo. E a gente estava em 4 amigos e a gente não conseguia dar conta de segurar a menina com tamanha força e estranheza que era aquele momento. E obviamente que por minha experiência religiosa, por ser filho de pastor, eu logo que Você sabia do que entendi que se tratava, enfim, de um caso de possessão. E aí eu lembro que naquela madrugada eu liguei para o meu pai, porque, enfim, a gente não conseguia resolver ali a situação, e foi uma madrugada bem esquisita em vários aspectos, enfim, aí os detalhes aqui renderiam um bom filme, mas basicamente eu liguei para o meu pai foi, buscou ela, e nos levou até a nossa casa. Eu lembro até hoje, ele colocou ela na sala, no sofá, e começou a orar por ela. E aí ela se batia e tal, enfim, eu estava encostado na parede e de repente eu fechei meus olhos e sabe quando você tem uma percepção de que o ambiente mudou? Parecia que Jesus estava naquela sala. E quando eu tive essa percepção, eu não conseguia abrir meus olhos, eu não conseguia olhar. E eu lembro que eu só caí de joelhos e comecei a chorar compulsivamente num espírito de arrependimento, que é a coisa mais estranha para mim. Por quê? Porque eu não me achava uma pessoa ruim, eu me achava uma pessoa, digamos assim, socialmente aceitável. Bacana, descolado. Exatamente, enfim, que não era uma pessoa grosseira, era uma pessoa cordial no relacionamento com as pessoas, tinha boas amizades, enfim, me achava uma pessoa legal, ok. Mas, de repente, eu tomei uma consciência de pecado que eu não sei de onde saiu. Porque não saiu através de uma meditação bíblica ou de qualquer coisa. Foi uma percepção de quem eu era.
Eu acho que essa é a palavra. Parece que os meus olhos foram desnudados, né? Eu tive revelação de quem eu era. E aí eu lembro que eu comecei a chorar compulsivamente. E nessa situação, então, meu pai olhando para o meu estado, olhou para mim e disse: Felipe, eu tô percebendo que você está precisando conversar um pouco. E isso já era de madrugada, rolando todo aquele fuzuê lá, enfim. E aí ele me pegou, me levou para o quarto. E aí ele falou para mim: Felipe, começa a falar para Deus o que você quer falar. E ali, simplesmente, eu não sei dizer quanto tempo, mas sem sombra de dúvida foram mais do que uma hora, eu comecei a orar declarando palavras de arrependimento e de confissão de pecados. E aí eu lembro que quando eu acabei, inclusive, eu olhei para meu pai estava regalado, porque de fato eu estava vivendo uma vida muito torta. Enfim, ainda que não pensava que era tão sujo assim, mas eu estava vivendo uma vida muito torta. E comecei a confessar mentiras, erros. O Espírito Santo, hoje eu entendo isso, né? Ele ia meio que me trazendo insights e memórias de coisas que eu nem lembrava mais, de erros e tropeços e pecados. E eu comecei a confessar tudo aquilo. E aquele, de fato, foi o dia da minha transformação. Porque eu lembro que eu saí desse lugar de oração e Deus simplesmente me deu um novo coração. Acho que essa é a palavra. Eu recebi um novo coração naquela noite. E ao ponto de que naquela noite mesmo eu me desfiz de de vários objetos e coisas que de alguma forma me arremetiam a uma vida distante de Deus, dispersa de Deus, revolta a Deus. E eu me desfiz daquilo tudo e a minha vida ali ela teve uma transformação radical, completa, total. Claro que progressiva em alguns sentidos, mas uma transformação que teve como epicentro aquele dia e que completamente mudou a minha história. E tem um lance, acho que você sente à vontade para falar isso hoje, né? Uhum. Seus pais chegaram até a pensar em internar você numa clínica de reabilitação. Foi, né? A gente sabe que uma das características comuns para quem tem algum tipo de dependência química é a negação, né? Uhum. Até para ser um depoimento, eu estou te falando isso, até para ser um depoimento que pode ajudar muitos pais e mães que estão acompanhando a gente aqui agora, que estão ouvindo a gente, que vão ouvir a gente no podcast, depois no canal, no YouTube, né? E que se sentem muito inseguros para lidar com um momento tão delicado na vida dos filhos. Como é que foi você se perceber na condição de alguém que precisava de ajuda e o que você diria que foi o maior acerto do seu pai e da sua mãe nesse período da sua vida? Olha, o maior acerto, eu diria que, sem sombra de dúvida, foi eles exercerem a paternidade e a maternidade de maneira bíblica. Ou seja, eu sempre tive pais amorosos, presentes, que quando eu precisava conversar, enfim, eles estavam presentes. Nunca eles criaram uma barreira de inimizade. Sempre foram muito contundentes em relação aos meus erros, mas nunca criaram uma barreira de inimizade ao ponto de que eu não tinha mais relacionamento com eles. Inclusive, esse episódio é um episódio em que eu saí para uma festa, e eu lembro que eu havia saído numa quinta-feira, eu estava voltando para casa, era domingo de manhã, enfim, tinha passado 2, 3 dias numa festa eletrônica muito louca, e estava voltando para casa, e aí entrando em casa, eu ouvi minha mãe e minhas irmãs conversando, e a minha mãe falando para minhas irmãs, então, que ela estava pensando em me internar numa clínica de reabilitação, e eu ouvi ela sem saber disso. E o que eu acho interessante é o que, por mais que à primeira mão existe esse negacionismo, na minha realidade, pelo menos, eu percebi que aquilo para mim foi um choque. Que ainda que eu tenha negado, eu pensei assim, caramba, a minha mãe que me ama, ela Tá está olhando para mim desse jeito. pensando na possibilidade de me internar. Então, o problema meu é mais grave do que eu estou percebendo que é. Então, ainda que eu neguei, obviamente, neguei à primeira mão, aquilo, sem sombra de dúvida, entrou na minha mente como um sinal de alerta para que eu despertasse
do sono que eu estava vivendo naquele tempo, naquela realidade. Então, eu, enfim, tenho, assim, ótimas recomendações do comportamento e da atitude do meu pai e da minha mãe. Porque em nenhum momento eles foram complacentes com o meu erro, mas também em nenhum momento eles criaram uma inimizade ao ponto de perder o diálogo comigo. Então, eles agiram de maneira bíblica. Lipão, e assim, com uma intensidade, eu diria, uma velocidade ainda maiores, sua vida, é o que eu estou ouvindo aqui, você está me falando, sua vida foi mudando muito, né? Sua vida foi mudando muito. Como é que foi esse processo de transformação na sua vida? Quando você para tudo e aí começa a reviver? Qual o momento que você estava me falando, que aquele momento do dia que você chega na tua casa, que tá a menina lá, teu pai, vocês estão orando, aquele dia você tem um insight espiritual e aí você começa a falar, a reconhecer um monte de coisa. Ali é o momento que daqui para frente recomeça tudo? É isso? Ou não? Ou ainda tem um processo? Não, tem um processo, mas ali aconteceu a mudança drástica, por assim dizer. A mudança radical acontece ali. Eu entendo biblicamente que ali Deus operou em mim a regeneração, né? Me deu um novo nascimento ali naquela madrugada. E eu acho que o que fica evidente é o quê? Primeiro, algumas evidências, né? Fome e sede pela palavra de Deus. No meu primeiro ano de conversão, eu li 8 vezes a Bíblia. Eu estava sedento por conhecer a Deus. E assim, ler 8 vezes a Bíblia para alguém que nunca tinha lido um gibi direito, enfim, na adolescência, demonstra claramente que Deus transformou totalmente, enfim, tudo que eu era, né? Uma outra coisa que acontece, né? Algum tempo depois eu conheço, então, a minha namorada, que hoje é a minha esposa, e decido ter com ela um namoro correto, diante de Deus, diante dos pais, diante da igreja. Vou pedir ela em namoro para o pai dela e faço as coisas de maneira correta. Nos preservamos durante o período de namoro, ainda eu tendo uma vida sexualmente ativa anterior a ela, enfim. Nos preservamos para o casamento, vivendo um namoro santo em todos os aspectos, não apenas sexual. Então, houve-se uma mudança drástica nos estudos, e isso é muito interessante porque eu percebo o quanto a fé genuína afeta a intelectualidade das pessoas, né? Nos estudos, a minha vida girou de uma forma muito rápida. Enfim, eu tive essa experiência aos 17 anos. Aos 19 anos, eu me formei em automobilística como técnico. Aos 19 anos, eu me casei com a minha esposa, 19 para 20 anos. Com 21 anos, estava me formando em teologia. Com 22, estava começando a cursar sociologia. Com 19 anos, já iniciando o ministério, que hoje é a Onda Dura como igreja. Então, a mudança ela foi total, rápida, drástica, e que foi, digamos assim, um ajuste de mira para sair um tiro de bazuca, né? E é assim que eu vejo a minha vida. Parece que Deus estava reservado tudo para explodir. E tudo super rápido, que você está falando, assim, você tá falando que você casou com 19 anos. 19 anos. A Larissa tinha 18. Tinha 18. Como é que a galera recebeu essa decisão de vocês, né? E por que você acha que mesmo tão jovem, uma decisão tão, enfim, uma decisão tão complexa, tão séria como é de se casar, tudo caminhou tão bem, enfim, vocês tão super firmes? Olha, assim, primeiro eu preciso fazer uma ressalva que foi um grande desafio superar a imaturidade nos primeiros anos de casamento. Hoje nós temos 12 anos de casamento. Então, hoje a gente fala com louvores da nossa história. Mas 4, 5 anos iniciais de casamento foram muito difíceis. Enfim, aconselhamento pastoral quase que diário para tentar superar as crises, dificuldades. A Lari, minha esposa, ela trouxe para ela um peso que ela não estava acostumada a carregar. Então, porque a gente
casou, eu tinha 19, ela tinha 18. No primeiro ano de casamento, no 5º mês, ela engravidou. Ou seja, no 2º ano de casamento, eu já estava tendo o primeiro filho e depois de 2 anos tendo o 2º filho. Então, com 22 anos, eu já era pai de 2 filhos e casado há 3 anos, entende? E foi, obviamente, um desafio muito grande. Mas eu percebo que, de certa forma, foi uma urgência vocacional da parte de Deus. Por quê? Porque ainda que seja novo hoje, tenho 31 anos, mas o ministério hoje exige isso de mim, exige essa maturidade, essa experiência de vida, essa credibilidade familiar, esse histórico que nós vivemos, enfim. E também eu percebo que Deus fez isso acontecer rápido porque o ministério aconteceria rápido. Com 22 anos, 23 anos, eu já estava pastoreando cerca de 1.000 e tantas pessoas. Então, o desafio era muito grande e que exigia de mim uma aceleração de maturidade. E não adianta. Tem coisas que é a escola da vida que vai te ensinar. É a graça de Deus atuando através do casamento como um meio de graça, atuando através, enfim, dos estudos, do trabalho, é a graça de Deus atuando nessas outras formas que vai te levar a uma maturidade tal que você possa comportar uma pressão e uma responsabilidade que exija tal maturidade. E nesse período você chegou a pensar em ser outra coisa, fazer outra coisa, ter algum outro tipo de atividade profissional? Porque você estava falando, né? Você estudou, você fez um automobilística. Curso, automobilística, aí você fez teologia, aí você fez também sociologia. Enfim, em algum desses momentos pintou alguma dúvida, tipo, não sei se é bem isso, não sei se é aquilo, é para cá que eu vou, é para lá que eu vou, ou não? Foi uma coisa assim, cara, eu decidi, eu vou ser pastor, isso aqui vai me agregar isso, aquilo, mas a minha vocação principal é essa, é por aqui que eu vou. Olha, dúvida sempre existiu, né? Existe hoje. Mas a questão não é a dúvida, né? É a convicção. E eu faço das palavras de Pedro as minhas palavras, né? Quando eu entendi que Deus me queria dentro do ministério e eu entendi a minha vocação, fica aquela coisa de que para onde eu vou, se só tu tens as palavras de vida eterna. E, de certa forma, ainda que, obviamente, isso refira-se à salvação, eu percebo que isso faz sentido na vocação ministerial. Eu me sinto meio que um Jonas, sabe? Não no lado da teimosia. Por mais que você queira ir para outro canto, não tem jeito, não tem como Exatamente, não tem como fugir. Então, é aquela coisa, aceita que dói menos, né? Aceita que dói menos. E nesse sentido, eu aceitei muito rápido e foquei a minha vida toda nisso, porque eu entendi claramente que era o que Deus queria de mim. Então, ainda que passei por muitos desafios e passei no ministério, enfim, dá uma prosa bem grande essa, eu sempre carreguei uma convicção de que eu estava no lugar e fazendo, exercendo o que Deus queria que eu exercesse. Você falou em desafio. Qual você acha que foi o maior desafio que você enfrentou até hoje como um pastor jovem ou como um jovem pastor? Olha, tantos, mas vamos pontuar alguns, né? Eu acho que começa pela própria juventude. Preconceito? Me perdoe. Não, acho que não diria nem o preconceito, mas o próprio status da juventude. Claro. Não que hoje eu seja um ancião, ainda não sou, mas, sem sombra de dúvida, sou muito mais homem e muito mais maduro do que eu era, enfim, quando iniciei o ministério. E a juventude, ela tem as suas virtudes, como a força, a dedicação, o empenho, a disposição ao sacrifício, mas ao mesmo tempo ela tem os seus problemas, e os problemas da juventude passam pela impulsividade, passam pela imaturidade, pela inexperiência e assim por diante. Então, eu acredito que o jovem pastor, primeiro de tudo, que ele tem que enfrentar é a sua juventude. É o fato de que ele ainda é jovem e ainda que o ministério possa exigir
alguma espécie de experiência, ele ainda não tem ela. E isso é um desafio. Mas aí, pontuando outros, pontuaria a primeiro modo e a primeira mão a perseguição de outros cristãos em relação ao estereótipo do ministério que nós iniciamos. Hoje a Onda Dura é uma igreja já que entrou, digamos assim, no padrão de uma igreja aceitável, mas quando nós iniciamos, ainda aqui no norte de Santa Catarina, era um ultraje, enfim, nós apagarmos a luz para fazer o culto, eu ter tatuagens ou algo do tipo, enfim, era um negócio confrontante, uma vez que o norte de Santa Catarina, Joinville, por ter muita tradição, principalmente alemã, e a maioria dos habitantes aqui tem uma origem luterana, enfim, são bem conservadores em vários aspectos. Isso trouxe bastante repulsa, que foi um desafio. Posterior a isso, foi o desafio, eu diria, de enfrentar a perseguição do mundo. Porque uma coisa eu digo, né? Se a perseguição de crente é ruim, a perseguição de pagãos, de gente que não crê em Deus, é terrível. É terrível. E eu lembro que teve um período de tempo que eu fui severamente atacado por conta do quê? Por conta de que eu, naturalmente, pelo número de pessoas que estavam frequentando e que me tinham como conhecido, eu me tornei uma figura muito popular em Joinville. E aí, então, alguns partidos de alguns viés ideológicos começaram a pensar que eu tinha alguma pretensão política na cidade. E com isso começaram a se opor a mim de uma maneira veemente, enfim, ameaçar de morte, ameaçar estuprar meus filhos, picharam a igreja, por conta de alguns posicionamentos bíblicos, começaram a nos julgar como homofóbicos, como, enfim, todos os tipos de ofensas possíveis, né? E isso para mim foi extremamente ruim, porque teve várias ocasiões de eu andando na rua com a minha esposa e meus filhos e passar um carro xingando, né? Vai não sei aonde, seu filho não sei do quê, ou os membros da igreja saindo do culto e passar carro tacando tomate, tacando ovo neles. Sofri 2 processos que foram, inclusive, acatados pelo Ministério Público e aí foram arquivados pelo juiz por conta de perseguição religiosa, mas 2 processos anônimos que me acusaram de apologia ao crime e apologia ao sexo. Enfim, que eu tive que responder. Então, tudo isso é extremamente desgastante, porque o Ministério Pastoral, por exemplo, esses 2 processos, né, não tem nenhum fundamento. Enfim, imagine, eu prego a santidade no namoro, no casamento, a respeito do crime, né? Muitos, enfim, ex-traficantes, gente criminosa, se arrependeu dos pecados e começou a viver a igreja junto conosco, mas ainda assim a oposição que a gente sofreu foi muito severa, foi bem difícil. No site da Onda Dura tem um post soma usando o texto de Hebreus 10:25. Não deixemos de nos reunir. Eu não sei, mas me pareceu ser um lema da igreja. Mas como é que tem sido para vocês desde o início da quarentena? O distanciamento social, a desativação das atividades, o fechamento dos prédios. Aliás, vocês já voltaram a ter cursos presenciais ou ainda não? Voltamos. Em Joinville, voltamos em junho já. A gente vive ainda numa iminência de qualquer momento poder haver aí um fechamento novamente, porque aqui no sul do Brasil, enquanto São Paulo estava bem alarmado, norte e algumas regiões do Nordeste, aqui estava super tranquilo. Na verdade, e agora inverteu. Exatamente. Na verdade, tinha pouquíssimos casos de morte, de internação, assim por diante. Então,
Em junho já foi liberado o retorno dos cultos, com, claro, limitações, enfim, 30% da capacidade, uso de máscara, distanciamento, enfim, mas já foi liberado. E agora houve aí um aumento significante, enfim, no número de contágios, assim por diante. E agora estão meio que, enfim, observando para ver quais passos vão ser tomados. Mas, enfim, por enquanto a gente ainda está tendo os cultos presenciais. Mas logo quando alarmou a questão do Covid no Brasil, nós imediatamente já paralisamos as nossas atividades. Foi lá no mês de março, né? Então a gente já paralisou as nossas atividades e, graças a Deus, a gente já tinha alguma expertise para lidar com internet, rede social e assim por diante. Vocês incrementaram isso? Porque vocês sempre fizeram um trabalho bacana, trabalho online bacana. Vocês deram uma incrementada nesse período? Bastante. Assim, a gente sempre teve um trabalho bacana, mas a gente começou a perceber, inclusive, algumas gafes que nós cometíamos, digitalmente falando, que nesse tempo ficaram evidentes, como, sei lá, por exemplo, anteriormente, a gente não propunha a ideia de um culto online, a gente propunha a ideia de transmitir o culto, ou seja, colocava uma câmera ali, gravava o culto e não se comunicava com quem estava em casa. Exatamente. E a gente começou a perceber que essa pandemia, na verdade, demonstra uma tendência, né? O mundo globalizado, e não só globalizado, porque, infelizmente, né, não sei qual é a tua avaliação a respeito disso, mas eu penso que esse caso dessa pandemia da Covid, ele tende a se repetir, ainda que não seja com o mesmo vírus, mas ele tende a se repetir algumas vezes aí para frente, enfim, na próxima década e assim por diante. Então, é um dilema que eu acredito que, pelo mundo globalizado, nós vamos enfrentar mais algumas ocasiões, ainda que talvez sejamos mais bem preparados. Então, eu percebi que, de alguma forma, haviam ainda algumas letargias com o meio digital que nós precisamos incrementar, investir financeiramente em equipamentos, assim por diante, para melhorarmos a forma de servir a comunidade, servir a igreja através desse recurso. E, graças a Deus, tem sido muito bom. Enfim, a resposta da igreja tem sido muito bom. O crescimento, por incrível que pareça, algumas coisas fenomenais que demonstram esse zelo com o meio digital, né? Por exemplo, hoje nós somos 11 igrejas implantadas, além de Joinville, sede, implantamos algumas outras igrejas e estamos implantando outras, né? Praticamente todas as igrejas mantiveram a sua arrecadação financeira normalizada. Algumas poucas aumentaram a arrecadação nesse período de pandemia, que não dá para entender como, enfim, mas aumentaram. Então, de certa forma, demonstra que a gente já tinha uma sapiência para lidar com essa realidade, enfim, de pandemia, e que nos facilitou muito. Mas, sem sombra de dúvida, a gente aprendeu boas lições que aplicamos para melhorar o serviço de atender as pessoas que estão à distância, né? Eu estava falando com meu irmão essa semana ainda. Sabe que meu irmão assumiu a comunidade e tal, que é onde eu estou, a comunidade sede. E a gente estava conversando, né? Porque a gente também sempre fez um trabalho online e tal, mas não era necessariamente o nosso foco. Vocês, eu acho até que vocês tinham um foco mais dirigido também. Vocês já vinham trabalhando, além de trabalhar, vamos dizer, a igreja no seu sentido mais tradicional, mais presencial, mais comum, vocês também já vinham fazendo, até por causa da própria geração e tal, a linguagem jovem, já vinham fazendo esse trabalho online mais forte, né? Mas eu vinha conversando com ele, a gente vai trocando ideias, e ele estava falando, é verdade, por exemplo, o culto mudou completamente. Porque uma coisa é você transmitir um culto que era um culto presencial e você transmitia, mas as pessoas estavam todas ali. Outra coisa é você não ter ninguém ali e fazer um culto para as pessoas que estão lá, que estão fora. E aí, quando você volta, você faz culto para os dois públicos. Você faz culto para quem está aqui e para quem está lá. Não dá mais para se dirigir como você se dirigia só ao auditório. Não dá mais para ter o mesmo tempo, o mesmo timing do só ali
do auditório, enfim. A minha pergunta para você, dentro disso, aliás, eu falava isso também hoje numa reunião eu fiz uma reunião, eu tenho feito várias reuniões com grupos de pastores e líderes para dar orientações sanitárias para adequação nas igrejas agora para flexibilização. Né? Então, eu estou numa situação sui generis, né? Porque assim, eu sou médico, eu sou profissional da saúde, eu sou da equipe pastoral da minha comunidade e eu sou, acabei de sair, secretário municipal. Quer dizer, minhas 3 facetas nesse momento estão sendo demandadas. E eu tenho, o pessoal, os pastores têm procurado muito para falar como é que a gente adequa, o que é necessário, como é que acerta as diretrizes. Então a gente criou um manualzinho, um protocolo de adequação certinho. E eu falava para eles, gente, e eu não quero com isso responder sua pergunta, mas eu queria te ouvir como um cara de outra geração, um cara de uma geração mais jovem. Eu estava falando para eles, gente, para mim, minha sensação, a igreja não volta mais a ser a mesma. Aquilo que a gente tinha até 4 meses atrás, esquece. Vem um novo modelo pela frente. Qual vai ser, não sei. Minha percepção, meu sentimento, minha intuição. A gente precisa incrementar muito o trabalho online e digital. E as igrejas que não tiverem isso vão ter muita dificuldade de sobrevivência. Você acha que isso de fato é uma tendência ou você acha que é muito relativo? Eu acredito que é uma tendência, apesar de não ter um olhar pessimista no sentido de retornarmos a termos, enfim, as reuniões presenciais, assim por diante. Entretanto, na verdade, eu penso que é uma tendência não somente pela questão sanitária, mas por uma ótica que a igreja percebeu não está correspondendo à altura. Por exemplo, né, nós já trabalhávamos com isso naquilo que nós chamamos na Onda Dura de Onda Dura Online, que é uma forma de você ser membro da igreja vivendo à distância. Porque temos muitos irmãos que mudaram de país, outros que são de outras cidades, que, enfim, acreditam na nossa teologia, acreditam na nossa forma de ser igreja, de visão de ser igreja, enfim, e não conseguem se encaixar em uma comunidade local em sua cidade. Então, nós incluímos eles nessa ferramenta que é chamada Onda Dura Online. E ela tem gente do Japão, da Nova Zelândia, da Austrália, da Europa, gente de tudo quanto é lugar do mundo, do Brasil, de cidades menores, do interior do Nordeste, Norte, enfim. Que nada mais é do que o viver igreja através da ferramenta online. Nós sabemos que é limitada a experiência, né, de viver igreja dessa forma, mas ainda assim o que nós concluímos é que é uma realidade inevitável. É tipo assim, o mundo já engatou a segunda marcha nessa direção e não vai voltar atrás. As empresas já trabalham com a ferramenta digital de maneira muito, muito comum. O jornalismo já trabalha com isso de maneira comum. E a igreja, de certa forma, por conta até inclusive de uma letargia para debater alguns assuntos que eu entendo que são delicados teologicamente, que precisam ser debatidos, inclusive, em relação a essas mudanças, assim por diante, ela acabou ficando lerda em relação a esses avanços. E o que eu percebo nesse período aí de pandemia é que muitas igrejas que, digamos assim, ainda estavam há 10 anos atrás, paradas, elas aceleraram 10 anos. Estão correndo atrás. Pararam. Exatamente. E vai mudar a realidade. Para nós já mudou como igreja, né? Nós já não, sem sombra de dúvida, voltaremos desse período pós-pandemia da mesma maneira como estávamos no sentido estrutural, organizacional, enfim, outras ênfases apareceram. Falando um pouco mais da Onda Dura e depois falar um pouco mais amplo de igreja mesmo, mas falando um pouco mais da Onda Dura. Você é um cara que tem um visual moderno, né? O site da igreja também tem, vocês usam uma linguagem visual bastante moderna. E a Onda Dura se define como somos uma igreja simples, objetiva, contemporânea e comprometida. Que crédito ou
qual crédito você deposita para o visual em termos de linguagem e o que seria ser simples e objetiva? Uhum. Eu entendo a comunicação visual, linguística, enfim, como uma ferramenta, um meio, não é o fim. Eu me preocupo com as igrejas que usam da estética como fim para definir quem elas são. Uhum. Nós, como igreja, entendemos que não podemos ignorar o mundo que estamos vivendo, não podemos ignorar a forma como o mundo que estamos vivendo se comunica, se entende, percebe as coisas, inclusive a própria arquitetura e assim por diante. O mundo tem características muito próprias desse tempo. E como igreja, nós nos esforçamos para conseguirmos comunicar com o mundo contemporâneo. Entretanto, por incrível que pareça, somos uma igreja que, teologicamente falando, é extremamente ortodoxa e conservadora no sentido teológico. E isso, inclusive, para muitos é um espanto, porque olham a roupagem e quando passam a congregar, a fazer parte, percebem que o compromisso, a seriedade com a tradição cristã, com a palavra de Deus, com as doutrinas bíblicas, enfim, é extremamente severo. Ao ponto, por exemplo, sei lá, aqui por acaso estou na minha mão, né? A gente tem uma confissão de fé própria nossa, né? Onde nós declaramos, enfim, as nossas doutrinas bíblicas, abraçamos doutrinas bíblicas da tradição cristã. Então, a roupagem, na verdade, ela serve para não gerar maior estranheza que o próprio evangelho traz. Que o evangelho é estranho para aquele que está se perdendo. Então, quanto menos a gente conseguir gerar estranheza com aquilo que é desnecessário, vamos deixar só o impacto com o evangelho mesmo, com o chamado ao arrependimento, com o chamado à vida santa e assim por diante. Então, basicamente é isso. Enfim, nós entendemos a estética, o visual, como uma forma de tornarmos-nos acessíveis ao tempo e ao momento que a gente está vivendo, né? Falando sobre o tempo e o momento que a gente está vivendo, falando sobre contextualização, falando sobre conjuntura brasileira e mundial, né, e papel da igreja. Apesar dos... Bom, você conhece minha antiga militância no campo dos direitos humanos, tal, né? Apesar dos 80 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente ainda está muito longe de alcançar a igualdade de direitos. Lembrando que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, uma das fontes na qual ela bebeu é a Escritura Sagrada. Essa ideia de que somos todos iguais e de que a vida humana é sagrada, essa ideia é uma ideia da narrativa judaico-cristã, Gênesis 1. Imago Dei. 27. É isso, é Imago Dei. Né? Agora, a gente ainda está muito distante dessa igualdade de direitos, apesar de uma carta de direitos reconhecida mundialmente. Ou seja, a gente ainda tem muito racismo e as mulheres ainda sofrem muita violência doméstica. Na sua percepção, qual que é o papel da igreja nesse sentido? Você acha que ela deve estar na vanguarda desse debate do racismo, desse debate da violência doméstica contra mulheres? Sim, sem sombra de dúvida, não tenho dúvida disso. E, na verdade, inclusive, eu acho que a igreja ela vacilou no tempo e na história em permitir que alguns segmentos ideológicos, partidários, cooptassem aquilo que é pauta cristã. Claro. A questão racial é, primeiramente, no mundo ocidental, uma pauta cristã. A questão do direito da mulher, da dignidade feminina, é uma pauta primeiramente cristã. E, de certa forma, a gente vive num período na história onde as pessoas simplesmente desconhecem essa verdade e, inclusive, atribuem, talvez, enfim, pelo mau comportamento, má atitude de alguns cristãos, enfim, atribuem ao cristianismo a questão do racismo ou a questão
do maltrato com a mulher, coisa tal que biblicamente, teologicamente e historicamente não se encontra fundamento nenhum. É uma narrativa que foi construída, talvez, aí eu concordo, com um mau exemplo de algumas tradições, ou algumas igrejas isoladas, alguns pastores, enfim, mas no amplo espectro do cristianismo, a gente não tem como encontrar no cristianismo nenhuma fundamentação para pensar que o cristianismo dá subsídio para um comportamento racista ou para um comportamento homofóbico, para um comportamento que destrate o ser humano. Pelo contrário, discriminatório. O cristianismo, ele dá fundamento para o respeito, para a tolerância, para o amor, para a paciência, ainda que determinadas pautas possam ser, dentro do cristianismo, entendidas como pecaminosas, mas dentro do espectro cristão. Ou seja, para aqueles que professam a fé em Jesus, para aqueles que têm compromisso com a palavra e não necessariamente para uma massa popular, né? Alguém está falando aqui, a Antena Evangélica está falando que você pode transmitir o áudio pela nossa rádio web. Não vejo nenhum problema, não. O áudio, por mim tá ok. Essa live está sendo gravada, ela vai para o meu canal, que é youtube.com/carlosbezerrajr oficial, e ela deve ser transformada em podcast nas próximas semanas também, que é um desafio que a gente está correndo atrás aí, mas não vejo nenhuma, não sei, Lipão, não vejo nenhuma dificuldade. Não, tranquilo. Não. Agora, por exemplo, Lipão, a gente está falando de racismo, a gente está falando de violência contra a mulher, né? De maneira mais prática. Que lugares você acredita que as mulheres devem ocupar nas igrejas? Segundo, como é que as igrejas podem e devem, enfim, podem atuar de maneira mais ativa contra o racismo, sendo antirracistas, inclusive? Primeiro, né, falando sobre o lugar das mulheres, o papel das mulheres. Biblicamente, eu entendo que existem alguns padrões de organização da igreja que não ferem a dignidade da mulher, mas que instruem a funcionalidade da igreja para que a igreja possa viver de maneira tal que seja um modelo para a família. Então, eu acredito que é importante observar isso. Agora, a mulher dentro da igreja, ela tem um lugar de fala, ela tem um lugar de ensino, de instrução, de comunhão, de participação da ceia do Senhor, ela tem um lugar de relacionamento, ela tem um lugar de ser ouvida quando, como membro, precisa ser atendida por um pastor, inclusive, por exemplo, para ajudá-la a superar alguns desafios familiares, assim por diante. Agora, um dos equívocos que eu penso que a igreja precisa se desvencilhar é o equívoco de misturar pecado e crime. Por exemplo, violência doméstica é pecado e é crime. E é crime. Então, como dentro racismo. da igreja, exatamente, dentro da igreja, nós tratamos isso como pecado e incentivamos aos membros a tratarem isso como crime. Em outras palavras, né, a mulher que sofre violência doméstica, ela precisa buscar socorro policial com amparo da igreja, no sentido de protegê-la, de guardá-la, de preservá-la e até mesmo de abrigá-la se caso for necessário. A exemplo disso, esses dias atrás, uma ovelha minha sofreu violência na casa dela e ela foi me procurar e eu levei ela para minha casa. Ela ficou na minha casa e nós tivemos o tempo para conversar com ela, incentivá-la a procurar a polícia para fazer um boletim de ocorrência e tirar dela toda a dependência psicológica que ela tem do marido que já recorrentemente estava tratando dessa forma. Então, o que eu quero dizer é que a igreja precisa deixar mais evidente essa questão civil e criminal que é a violência doméstica e não minimizá-la, e não que isso, obviamente, no campo espiritual não é mínimo, na verdade é máximo, né? Porque a questão da justiça humana ela é temporária, mas a justiça divina é eterna, mas não minimizá-la
dentro dessa percepção humana, a uma questão apenas espiritual, mas é também uma questão civil e criminal que a igreja deve dar apoio e incentivo para que as mulheres, enfim, procurem o seu apoio e a sua ajuda para terem segurança diante de uma circunstância como essa, né? E é na questão do racismo, como é que você vê isso? Como é que uma igreja deve se portar diante do racismo? E se ela deve também, mais do que não aceitar o racismo, ela deve ser antirracista? Eu acredito que passa primeiramente pelo fato de a igreja não ser racista. E eu acredito que a maior evidência disso é a oportunização de diferentes raças estarem exercendo ministério, exercendo funções dentro da igreja. Então, por exemplo, no sul do Brasil, não existem tantos negros como no norte, nordeste e algumas regiões do Brasil. Mas ainda assim eu fico muito feliz pela quantidade de famílias negras que frequentam a nossa igreja, de líderes negros que frequentam a nossa igreja, de funcionários, colaboradores negros que trabalham conosco, e de uma forma muito natural, porque isso demonstra que no nosso ambiente eclesiástico, por mais que possa haver, enfim, e obviamente pode haver, existe uma mínima saudabilidade que oportuniza, que respeita, que dignifica o ser humano, não pela tonalidade da sua pele, mas por quem é de fato e pelo exercício que ele carrega, enfim, no ministério. Então, acredito que o primeiro passo é esse óbvio, né? De a igreja ser um ambiente onde não limita a participação, enfim, de diferentes... Cargo de liderança. Exatamente. E óbvio que isso dificilmente nos dias de hoje vai acontecer de maneira sistemática, né? Declarada, confessa, enfim. Mas acredito que um bom exercício para o pastor é verificar se existe a presença, enfim, de negros no convívio da igreja, de funções de liderança ocupadas por negros. Acho que é um exercício saudável, não que necessariamente seja determinante, mas um exercício saudável para perceber, talvez, uma questão de um racismo encralacado que precisa ser combatido por via da pregação do evangelho, que eu acredito que é a última resposta para o problema do racismo de fato, né? E numa questão de um posicionamento perante a sociedade, e acredito que isso passa, inclusive, por ser antirracista, né? A igreja ela precisa ter posicionamentos bíblicos ao pregar a palavra que consiga comunicar o seu posicionamento de maneira evidente para a sociedade em volta, em torno dela e, obviamente, para a sua comunidade local. Então, eu acredito, inclusive, que, por exemplo, a prática, talvez, que muitos irmãos não têm, e eu, obviamente, respeito as diferentes práticas, mas eu penso que a prática da exposição textual da Bíblia, de maneira, digamos assim, sistemática, estudar um livro da Bíblia, enfim, faria com que nós abordássemos assuntos que normalmente nós não abordamos. E quando abordamos, por vezes, infelizmente, abordamos fora do contexto. Porque, por exemplo, a questão da violência doméstica. Eu falei sobre isso há 2 meses atrás. Mas por que eu falei sobre isso? Porque nós, dentro da Onda Dura, estávamos fazendo uma série de mensagens em cima do livro de Malaquias. E no livro de Malaquias ele começa falando sobre as ofertas impuras, depois repreende os líderes, depois trata a respeito do culto, da generosidade, e dado momento ele vai falar então que Deus odeia o divórcio e odeia o homem violento. Eu falei, aqui a Bíblia está falando sobre a questão da violência doméstica. E isso lá no Antigo Testamento, Malaquias, 440 anos antes de Cristo, a Bíblia já estava combatendo a violência doméstica, que inclusive era sistemática, era comum, normatizada pelos romanos, pelos gregos, e que a Bíblia já estava combatendo isso há 2.440 anos passados. Então, eu acredito que
esse esforço dos pastores de estudarem a Bíblia como um todo, e aqui eu não estou falando sobre necessariamente método de pregação, mas estudar o texto bíblico como um todo fará com que a igreja seja enriquecida. Como um desafio de exercício mesmo. Isso. Eu acho um desafio de tarefa mesmo. Acho bem legal. Acho legal. Fará que a igreja seja enriquecida em determinados assuntos que, por vezes, passa batido. Enfim, não se fala sobre isso. Porque a grande temática, enfim, da pregação hoje em dia, e não que eu seja totalmente contrário a ela, mas é uma temática muito de consolo, de encorajamento, e eu acho que tem, obviamente, seu espaço. Mas como nós estamos aqui falando, a Bíblia fala ricamente sobre questões raciais, fala ricamente sobre questões distribuição de terra, questões políticas, escravidão, enfim, tantos outros temas bíblicos que seriam extremamente enriquecedores para a igreja. Social, desigualdade, concentração de renda, o cuidado com a mulher, o cuidado com a criança, enfim, por aí vai. Fechar para a gente virar para o pinga-fogo. A gente tem aqui, acredito que a gente tem mais uns 2 minutos. Vou fazer uma pergunta final para você. Como é que você dialoga com jovens? E hoje você, enfim, você estava falando, né? Quer dizer, a Onda Dura deu uma amadurecida, ela já é uma igreja mais... Já é mais uma igreja com cara de igreja, menos cara de movimento, mais organizada, mais solidificada, mais... Né? Ela está lá. Como é que você dialoga com jovens e com pessoas de mais idade? Fazendo isso de uma maneira a se fazer compreendido por qualquer geração. Porque eu tenho certeza que eu acho que esse é o maior desafio. De verdade, começou a piscar. A gente tem 1 minuto e 30. Cara, eu acredito que o que os pastores precisam perceber é que as pessoas estão com fome e com sede da palavra de Deus. Prega a palavra de Deus de maneira inteligível, clara, que você vai comunicar para a criança, para o adolescente, para o jovem e para o adulto. E é isso que eu tenho percebido. Existe uma fome pelas verdades bíblicas. Existe uma busca por isso. E o pastor que souber falar isso de maneira que as pessoas ouçam e entendam, enfim, ele vai estar servindo qualquer geração. Pessoal, hora do pinga-fogo. Lipão, eu não sei se você já acompanhou alguma das lives que eu faço aqui, mas é o seguinte, como é que funciona? A gente tem esse primeiro momento que a gente conversa do trabalho, da vida, a conversão, os desafios, e que você colocou de uma forma muito clara, muito honesta, muito direta aqui pra gente, os desafios todos, a grande mudança que rolou na sua vida, e os sonhos, o que você está construindo, enfim, suas visões bíblicas e tal. Agora é o seguinte, agora é a hora do pinga-fogo. Agora eu te provoco, você reage. Eu falo uma frase, você completa. Eu vou te dar 2 opções, você vai ter que escolher uma. Eita! Tá? Lógico que eu não vou te dar 2 ruins ou 2... Eu vou te dar sempre 2 boas. Né? E aí você... Olha só, o Tércio querido, o pastor Tércio está falando que hoje é o Dia Mundial do Combate ao Tráfico de Pessoas. Muito bem lembrado. Inclusive hoje, eu estava um pouquinho antes aqui da live, eu estava num evento do Sindicato Nacional dos Auditores do Trabalho. E a gente estava falando sobre trabalho escravo, sobre os avanços da minha lei e dos 20 anos do Protocolo de Palermo, que é o principal protocolo mundial de enfrentamento, melhor mecanismo... Escravidão moderna. Exatamente, construído contra a escravidão moderna e o tráfico de pessoas. Então, ótima lembrança, Tercião. Que legal. Bom, isso tem que estar na nossa agenda de oração e tem que estar na nossa agenda de ação. E aqui só um parênteses, viu, Lipão? Você vai falar, mas como é que eu vou trabalhar contra a escravidão moderna? Aliás, contra a escravidão contemporânea. Porque de moderna escravidão não tem nada. Escravidão contemporânea. Como é que eu vou fazer? Eu tenho que militar? Se puder militar, milita. Se você puder trabalhar nisso, sensibilizar as pessoas, faça isso. Agora, e se eu não tiver isso? Coloca na sua agenda de oração e simples. Uma das principais formas de trabalho escravo contemporâneo é na fabricação das roupas que a gente veste. O trabalho escravo urbano geralmente se concentra em 2 atividades: produção têxtil, confecções, e construção civil. Então, sempre simples, sempre que eu vou comprar alguma roupa, faço uma pergunta: quem fez essa roupa que eu estou usando? Quem fabricou? Em que condições? Em que condições fabricaram
trabalhavam, as pessoas fabricaram a minha roupa. Para finalizar a dica, tem um aplicativo chamado Moda Livre. Moda Livre. Esse aplicativo está disponível para as várias plataformas. Moda Livre. Lá ele funciona como um semáforo, é um painel. Vermelho, amarelo e verde. Marcas que foram... O principal levantamento brasileiro das marcas que foram comprometidas com o trabalho escravo e que estão livres do trabalho escravo. Lá você vai ter um painel, tem um ótimo guia. A hora que você for comprar, eu sou comprometido contra o tráfico de pessoas, contra o trabalho escravo. Beleza. Antes de comprar qualquer roupa, vai lá e olha. Essa loja aqui, desculpa, ela não tem clareza na cadeia produtiva, ela não tem transparência, não vou comprar, tô fora. Enfim, vamos em frente. Como é que é? O Lúcio, o que o Lúcio está falando? Confesso que fiquei surpreso com essa conversa rolar. Ah, que legal. Bom, bora lá. Lipão, pinga fogo. Pinga fogo. Bora. Não vale responder só com uma palavra, para não ser monossilábico, mas também não Tá dá para ser... Tem que ser na medida. Papuf, papuf. Tá ótimo. Onda dura é? Uma igreja bíblica que atende os anseios do nosso tempo. Igreja deve ser? Um lugar onde Deus é glorificado. E o que a igreja não pode ser? Um lugar onde o homem é o centro. Como assim? No sentido de que o homem ganha a protagonia que pertence ao Senhor. Nós devemos servir, amar uns aos outros para a glória de Deus e não para a glória do homem. Uma outra pergunta. O que é ser igreja sem parecer igreja? É ser igreja retornando a algumas tradições que, com o passar do tempo, foram enterradas. Existe um desvio histórico de, infelizmente, muitas igrejas que se desvincularam da tradição cristã e que, de alguma forma, criaram uma nova roupagem e crenças e confissões, enfim, que são extremamente irresponsáveis com aquilo que nos trouxe até aqui. A grande vantagem de ser um jovem pastor é? Ter tempo para errar e acertar. E a grande desvantagem de ser um jovem pastor é? Ser jovem. Ser filho de pastor é? Uma benção. Eu sou muito feliz de ter, enfim, sido criado num lar saudável, bem estruturado, com pais que amam o Senhor e que, na minha vida adulta agora, me demonstram, enfim, quão inspiradores eles foram, ainda que eu não percebesse essa inspiração no tempo passado. Aliás, eu queria deixar um abraço para os seus pais aqui e um abraço especial para o seu velho, o pastor Evaldo Duque, que é um homem de Deus, por quem não só eu, minha família toda, especialmente o meu velho, tem um carinho, um amor, uma paixão imensa. A gente em casa ama seu velho, ama de verdade. E eu amo seu velho. Um abraço especial para ele. Eu amo seu pai, cara. Faz tempo que eu não vejo ele. Soube que teve alguns problemas de saúde aí esse ano. Foi. E a gente esteve junto faz uns 2 anos. Ele me contou no dia. Era para estar junto e ele me chamou, vamos junto, tal, pra gente dar um abraço. Tal, e aí acabou dando errado. Foi muito Mas bom. Ele me falou. Ele é seu fã também. Eu amo ele. É mais difícil ser filho de pastor ou ser pai pastor? Pai pastor, sem sombra de dúvida. Concordo com gênero, número e grau. Por quê? Porque você sabe que passa pela cabeça de um filho de pastor. Muito bom. Família é? Família é o início e o fim
né? Tudo começou numa família e vai terminar numa grande família. Gratidão, é? Gratidão é reconhecer que tudo que vem é lucro, porque não tínhamos nada e não fizemos nada para viver o que vivemos. Ó, o Valdir Zanon está perguntando para você. Ser autor do livro A Cruz é? É, é vibrante, porque o livro Cruz é um livro bem confrontador e, e eu acredito que vivemos em um tempo, não que outro tempo foi diferente, mas vamos falar sobre o nosso tempo, né? Vivemos em um tempo onde as pessoas precisam trazer à memória tanto a cruz de Cristo, quanto também a nossa cruz. Cristo carregou uma cruz e pediu que carregássemos uma cruz. E por vezes nós vivemos um cristianismo que ignora a cruz que temos que carregar, que obviamente não é a cruz de Cristo, mas é a cruz de negação do nosso ego, é a cruz da morte para as vaidades, da morte para o orgulho, é a cruz que abraça o evangelho, que abraça o próximo, que ama o irmão, que sacrifica-se pelo avanço e pregação do evangelho. Ó, outra provocação. Natan Yuri está te provocando. A Ah, Terra é é? plana? Não, tá amarrado. Não, não é não. Ó, tem outra provocação aqui, do Marcos Rodrigues. Como é lidar com essa onda de pode ou não pode pastoreio feminino ao ver da onda dura? Eu acho que é um pensamento importante para os nossos dias, porque existem princípios bíblicos que precisam ser considerados sobre o governo, tanto do marido dentro do lar, quanto do presbítero, o homem, dentro do contexto da igreja, mas que tem que ser tomado muito cuidado para não ir para uma outra margem de machismo e de diminuição das mulheres. Então, eu acho importante, porque é um assunto bíblico, e, nesse sentido, traz um modelo saudável para a família, onde o homem tem seu papel, a mulher tem seu papel, entretanto, tem que haver o devido cuidado para que não haja um extrapolar disso, como houve na história da igreja, inclusive não tão passada, né? Deixa eu ver aqui. Eu estou olhando o pessoal se manifestando. Ó, calvinismo é? É o Jefferson Reis. A galera quer fogo. Calvinismo, Eles querem que pegue fogo. Calvinismo é uma corrente teológica pós-reforma protestante de extremo valor e de retorno a um compromisso com a palavra de Deus e que tem muito para nos instruir, para nos ensinar nos nossos dias. Entretanto, eu diria que a gente precisa mais ouvir Calvino e menos os calvinistas. Jovem religioso alienado é? Tolo, porque está perdendo a juventude e está perdendo a sua alma. E como não ser um jovem religioso alienado? Estude a palavra de Deus. É a palavra de Deus que é o fundamento para uma vida santa, uma vida irrepreensível e pelo menos para entender que você tem ou não tem a Deus, né? Os temas mais difíceis para a igreja são? Eu acredito que uma temática sensível, porque é difícil de uma aceitação. Normalmente é o pecado do meu amigo, não é o meu pecado, é a questão da avareza. Eu acho que é um problema do cristianismo dos nossos dias. Nós conseguimos, infelizmente, conviver com pessoas necessitadas que sentam do nosso lado e nós estarmos abastados sem termos o mínimo de misericórdia e de generosidade com essa pessoa. Eu acredito que a avareza é um assunto que dependemos do Espírito Santo para que a igreja entenda as implicações do evangelho dentro desse aspecto material e de generosidade. Acredito que uma outra temática
é a família, no sentido mais estrito bíblico possível, no sentido de as mulheres entenderem seu papel e, quando entenderem seu papel, não enxergarem isso como uma diminuição. Os homens entenderem seu papel e, quando entenderem, não entenderem isso como uma superioridade. Os filhos entenderem seu papel e, quando entenderem isso, não entenderem isso de uma forma leviana ou ventricular, mas entenderem isso como um privilégio, enfim, ser cuidado por um pai e por uma mãe. O melhor de Joinville é? Onda dura. Joinville ou Camboriú? Joinville, toda a vida. Porque Joinville a gente tem o privilégio de estarmos numa cidade um pouco mais, digamos assim, com espírito conservador, no bom sentido eu falo, mas ao mesmo tempo perto de Camboriú, que a gente pode ir para a praia e assim por diante. Joinville é uma cidade incrível, eu amo Joinville. Batismo por imersão ou por aspersão? Batismo, com fé. Apóstolo Estevão Hernandes ou Apóstolo Rina? Misericórdia, se me botaram agora num problemaço. Apóstolo Paulo. O Zé Augusto falando, o lugar secreto é? O lugar secreto é onde um crente se desnuda das suas hipocrisias, vaidades e se encontra de maneira nu diante do seu Criador. John Piper ou Tim Keller? Os dois. Não tem como abrir mão de nenhum. Mas eu acrescentaria que, assim, o John Piper, no campo, digamos assim, da teologia teórica, eu admiro mais, mas o Tim Keller, no campo da teologia prática, eu admiro mais. Eu sou Keller, bicho. Eu sou suspeito. Eu sou suspeito. A Keller é sensacional. Para mim, o Justiça Generosa, o livro dele, dos livros dele, ele tem livros incríveis. Mas eu li o Justiça Generosa depois de tê-lo ouvido pregar. Uma vez eu o ouvi pregando na igreja dele, em Nova York. E aí fui ler o Justiça Generosa. Foi um livro que definitivamente alinhou uma série de coisas no meu pensamento. Porque eu bebi ali, bebi também da teologia latino-americana, bebi, enfim, bebi de vários fontes. espaços, né? Mas para mim, especialmente para mim, que estou envolvido com essa questão mais pública, com a questão, com as questões sociais, tal, sem dúvida nenhuma, o Tim Keller é o cara. Concordo com você que Justiça Generosa é um livro que deveria estar na prateleira aí de todo cristão, porque de fato, você falando, me trouxe à memória, também mudou o meu entendimento a respeito desse assunto de uma forma drástica, e eu inclusive digo que me despiu de qualquer viés ideológico e me fez enxergar que justiça é bíblica, é um assunto muito maior do que qualquer viés. Aliás, essa é a maestria do Keller, né? Você falou nisso? Gente, aproveitando que nós estamos aqui, fazia tempo que eu não falava, mas assim, deixa eu falar para vocês que se interessam sobre temas de justiça, cidadania e espiritualidade, tem o meu livro, tá? Fé Cidadã, que é Quando a Espiritualidade e a Política se Encontram, publicado pela Mundo Cristão. Muito do que a gente está falando aqui, racismo, desigualdade social, questão das mulheres, muitas dessas coisas estão aqui de uma forma muito leve, direta, espontânea e mesclando aspectos teológicos, aspectos práticos do exercício da política dessas 2 décadas que eu tenho de vida pública e junto com, enfim, com a formação cristã e a experiência cristã, onde eu conto minha própria experiência de conversão, minha própria experiência de envolvimento com as questões sociais, ainda como estudante de medicina e tal. Enfim, aproveitei, viu, Lipão? Me perdoa. Muito bom. Fazendo meu merchanzinho aqui, Fé Cidadã. Preciso mandar um para você, inclusive. Mande, por favor.
E eu mando o meu para você, o Viúva Você tá me Extraordinária, devendo que é mesmo. Você só lançamento. deu pro meu pai que eu vi, fiquei morrendo de inveja. Ainda assinado. Ainda É, assinado. mas eu lancei um novo, tá até aqui, aliás. Ah, peraí. Não sei se você chegou a ver. Não. Viva Extraordinário. Ah, eu vi no teu perfil. Vou até dar uma É, apagadinha aqui, pera só um minuto. Pronto. Coloca aí pra gente ver. ó, Ficou eu, muito bonito, cara. ficou Muito maravilhoso. bonito. Ficou Nossa, maravilhoso. muito bonito. Quando que você Lancei, lançou? faz 2 meses que eu lancei ele. Lancei pela editora Quatro Ventos. E ele é uma aplicação do livro de Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 6. Aí eu falo sobre assuntos como a ira de Deus, justificação pela fé, a universalidade do pecado, com um conteúdo muito bom, super acessível. Eu super indico, principalmente para novos convertidos. É um livro que vai te ajudar muito a entender a largueza do evangelho com uma comunicação clara. Tá me devendo uma cópia. Tá me devendo uma Vou, cópia. vou te mandar sim. Autografada. Vou mandar, pode deixar. Ademar de Campos, o Azaf Borba. Os dois, né? Desmerecer qualquer um é crime. Hambúrguer no churrasco. Os dois juntos. O hambúrguer de churrasco. Não, eu amo hambúrguer e amo churrasco. Marcha para Jesus é? O que poderia ser, eu posso falar? Eu acho que Essa poderia é a ser. oportunidade de ouro. Acho que poderia ser uma plataforma para a igreja levantar bandeiras que sejam relevantes para a sociedade. Mas, infelizmente, em grande parte, é uma manifestação mesquinha da igreja para coisas internas que deveriam ser tratadas e celebradas dentro das quatro paredes e que acabam só tendo uma plataforma pública que tem o seu valor, mas que em grande parte não afeta em absolutamente nada a sociedade. Isso quando não funciona, desculpa. Isso quando não Como funciona como palanque. palanque político para um tanto de gente que, inclusive, muitas vezes, sequer proximidade do evangelho tem. Aliás, muitas Uhum. vezes prega, fala coisas que são a antítese do evangelho. Mas, aliás, isso daria uma live inteira. É, é verdade. Seu plano em curto prazo é? Meu plano em curto prazo? Meu plano em curto prazo é permanecer fiel ao Senhor, servir na minha igreja local. Eu estou cada dia mais apaixonado pela minha igreja local, formando e enviando implantadores. Temos aí o desafio, estamos implantando igreja nos Estados Unidos, implantando igreja em Portugal, já consolidados, então temos o desafio aí de envio de pastores e estamos trabalhando em cima disso. Esse é meu plano. E seu plano em longo prazo? Olha, meta para ser mensurável aqui, para quem trabalha mais com liderança, assim por diante, eu tenho a meta de implantar uma igreja Onda Dura em cada capital do Brasil, dentro aí de um período de pelo menos 5 anos, e tenho como alvo, dentro aí de uma ótica aí de 10 anos, em ter uma igreja implantada da Onda Dura nas principais capitais do mundo. Lipão, um filme. Filme? Olha, eu sou um apaixonado por filmes. Mas eu vou deixar aqui um filme, já que a gente tratou sobre a temática racial, que mexeu muito comigo e me fez chorar muito, que se chama Histórias Cruzadas. Boa, boa. Ótima lembrança. Um filmaço que fez Boa. me dar uma ótica na questão racial, mas também na questão social, porque o filme, não vou dar um spoiler, mas isso não é spoiler problemático, né? Mas o filme trata também de trabalhadoras domésticas e me fez refletir muito sobre isso, sabe? Sobre essa questão de valorizar aqueles que trabalham na sua casa, trabalham com você e assim por diante. Enfim, filmaço. Uma série. Histórias Cruzadas. Uma série. Série? Deixa eu pensar aqui. Vou indicar aqui a série que eu assisti agora há pouco e acabei ela, The Chosen.
Achei formidável, incrível a série, uma ótima leitura da palavra de Deus de maneira dramatizada e com uma... Eu acho que o que eu amei nessa série, por isso que eu estou indicando ela, é porque ela tem uma característica de naturalidade dos dias bíblicos que eu nunca vi em nenhum filme bíblico. Todo filme bíblico é muito teatral. E eu achei ela muito natural, ainda que com aspectos culturais, obviamente, que muito diferentes do nosso, mas muito, muito natural. Eu amei The Chosen. O que não pode faltar na sua playlist é... Deixa eu pensar. Enfim, tem vários cantores que eu admiro pelo coração, pelas canções e assim por diante. Mas uma das bandas que eu tenho admirado muito pelo conteúdo é o Projeto Sola. Boa. Lipão, as 5 últimas para a gente acabar a live aqui. São a assinatura da live. Todo mundo que passou por aqui passou pelas 5. Você sabe que eu tenho um sonho, sabe Deus se eu vou conseguir, mas estou trabalhando nele. Uhum. E eu estou chegando perto já das 100 lives, né, Uau! nesse período todo. E tenho ouvido todos os tipos de líderes. Homens, mulheres, jovens, negros, artistas, intelectuais, pastores, teólogos, esportistas, enfim. Gente de todo tipo. E eu estou recolhendo pensamentos, impressões desse tempo de pandemia. Como é que a gente estava pensando, o que a gente estava pensando, o que a gente estava conversando. Vamos ver o que vira. O podcast já está começando. Não está no ponto ainda, a gente está só ensaiando, mas está começando. Mas o livro, se Deus quiser, vem aí. Uau. Bom, deixa eu te falar. São 4 bíblicas e a final. Uhum. A primeira bíblica é a seguinte. Se você pudesse escolher ser um personagem bíblico, quem você gostaria de ser? Paulo. Por quê? Por causa da atitude destemida dele de pregar, anunciar o evangelho. Eu me identifico muito com esse zelo, esse amor e essa entrega total que Paulo evidencia na vida dele. O Raiz 8 está falando que é Fé e Cidadania. Não, o nome do meu livro é Fé Cidadã, tá? Fé Cidadã, da editora Mundo Cristão. O livro do Lipão... Viva o Extraordinário. Viva o Extraordinário. Editora Quatro Ventos. Editora Quatro Ventos. Invertendo a pergunta. Um personagem bíblico que você jamais queria ter sido. Judas Iscariotes. Esse aí ele está no top 5. É o predileto. Por quê? Por quê? Porque perdeu a oportunidade de experimentar a graça de Deus por toda a eternidade por conta das suas cobiças e vaidades. O Sombra Trovão mandou bem. Judas X9. Um episódio bíblico, uma cena bíblica que você queria ter participado. Já que falamos aí de Paulo, o episódio onde ele está em Atenas e ele fala a respeito da adoração ao Deus desconhecido, eu gostaria de estar naquele episódio porque Paulo estava confrontando ali o coração do pensamento grego e que, sem sombra de dúvida, seria muito interessante ver as argumentações de Paulo, a entonação de voz. Eu gostaria muito de estar nessa ocasião. Boa. Invertendo de novo. Uma cena bíblica, um episódio bíblico que você jamais queria ter participado ou ter visto. A segunda morte. A realidade descrita na palavra a respeito da condenação eterna
é algo que até a imaginação é difícil de, de, de engolir, tamanha, enfim, dor e sofrimento que vai ser. Lipão, a última. Pandemia é? Pandemia é oportunidade para nos arrependermos dos nossos pecados. Não porque ela tenha sido originada por causa de algum pecado específico, mas porque é um tempo de nós percebermos a nossa desumanidade quando a gente olha, por exemplo, em meio a uma catástrofe como essa, autoridades governamentais desviando recurso. É uma oportunidade para nós demonstrarmos afeto e carinho pelos nossos idosos e percebermos o quão frágeis eles são em todos os tempos. É uma oportunidade para valorizarmos a igreja, nos arrependermos da falta de compromisso com a comunhão da igreja. É uma oportunidade para a gente valorizar coisas pequenas da vida e que por vezes, enfim, na correria, nos sonhos astronômicos, nós acabamos ignorando. Então, eu enxergo a pandemia como uma oportunidade da graça de Deus para nos arrependermos dos nossos equívocos, erros e, quem sabe, enfim, aprendermos lições valiosas que nos tornem pessoas mais parecidas com Jesus. Gente, nós estamos chegando aqui ao final. Vou deixar a palavra final para o Lipão. Quero só lembrar vocês que a live fica gravada. Vai para o meu canal amanhã ou depois. O canal é youtube.com/Carlos Bezerra JR Oficial. Tá na bio daqui da minha página, do meu perfil aqui no Instagram. youtube.com/Carlos Bezerra JR Oficial. Você pode acompanhar. Aliás, você pode se inscrever no meu canal. Já tem lá pelo menos umas 80 lives de todos os tipos, para todos os gostos, e que com certeza tem uma característica em comum. Vão inspirar você, vão te trazer valores e vão fazer você refletir sobre a vida, sobre todos os aspectos, inclusive o aspecto espiritual. Mas, Lipão, a nossa live nunca termina igual. Aqui teve jornalista lendo carta carta de compositor. Teve uma jornalista da Globo aqui lendo uma carta. Teve o Hélio de la Penha, comediante, falando de um samba que ele escreveu, lendo o samba que ele escreveu. E aí teve de tudo. Teve o pastor Neil Barreto tocando berimbau. Enfim, Nossa. sempre tem uma surpresa. Eu deixo a surpresa. Eu falo assim, ó, faça o que você achar que deve fazer. Ou ler, ou falar, ou trazer um pensamento, ou, enfim, cantar, ou o que você quiser. Na verdade, a palavra é sua ao final dessa live. Eu vou ler, então, já que cantor eu não dou, e nem para tocador de berimbau. Não somos eu vou ler um trecho da nossa confissão de fé a respeito da pessoa e da obra de Cristo, porque eu penso que a gente precisa ter como fundamento da nossa fé o entendimento de quem foi Jesus e do que ele fez, a implicação do que ele fez. Então, vou ler. Senhor Jesus Cristo, sendo totalmente Deus, humilhou-se a si mesmo, encarnou-se como homem, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Jesus nasceu sem pecado, viveu sem pecado e tornou-se uma oferta perfeita pelos nossos pecados. Jesus, como nosso único, perfeito e eficaz substituto, levou os nossos pecados sobre si mesmo enquanto esteve sobre a cruz. Experimentou na cruz a ira de Deus em nosso lugar e morreu a morte que merecíamos, pagando a Deus o castigo do nosso pecado de uma vez por todas. Ressuscitou ao terceiro dia, como prova de que o sacrifício foi aceito por Deus Pai. É isso. Amém, amém e amém. Lipão, nem sei como te agradecer, velho. Obrigado. A alegria toda minha. Pelo carinho. Obrigado mesmo. Obrigado por estar com a gente, por passar esse tempo aqui, compartilhando sua vida, suas experiências, suas verdades. Você é um cara especialíssimo, meu. Deus continue te usando. Cara jovem, uma das principais lideranças jovens desse país.
Deus te guarde, Deus te fortaleça, Deus te inspire, Deus te preserve e que Ele siga com a mão dele, com a boa mão dele sobre a sua cabeça. E que você siga Amém. fazendo Em tudo nome que de você Jesus. tem feito, dependendo dele como você tem dependido. Um beijo para você, Amém. um beijo para a Lari, para os meninos, um beijo para o seu pai, para sua mãe, que são queridos e amados do nosso coração, e para a galera da Onda Dura. Viu? Obrigado mesmo. Amém, meu irmão. Foi um prazer enorme estar com você. E de igual forma, enfim, do idem aí. Enfim, respeito demais a história da sua família, do seu pai, sua história, sua trajetória, suas lutas. E para mim foi uma grande alegria poder somar, participar de alguma forma, contribuir com a sua história, com aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Foi uma honra enorme. Espero que a pandemia acabe o mais rápido possível para nos encontrarmos aí em São Paulo, Certeza. conversarmos. Vai ser muito oportuno, mas foi Precisamos uma arrastar o graça. Fabinho para o jogo do Coringão. Aí você vai ver o que é bom para tosse. É verdade, é verdade. Fabinho é um menino de ouro, cara, de ouro. Ele é uma bênção. Ele é Gente, bom demais. um beijo para todos vocês. Obrigado pela audiência. Amanhã a gente tem a série Ícones da Esperança, é o 4º episódio. Amanhã a gente vai falar da Rosa Parks, nossa irmã, companheira de Martin Luther King na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Ícones da Esperança é uma série que a gente faz aqui, contando a história, relembrando a história em forma de diálogo sobre cristãos e cristãs que marcaram para sempre a história da humanidade. Mano, se cuida, um beijo para todo mundo. Bom demais. Amanhã Beijo. tem mais. Até. Tchau, tchau. Fica com Deus.